Olá, vamos aqui resolver esse exercício para trabalhar os conceitos de funções definidas por partes, transformações dos gráficos de funções e também um pouco sobre os conceitos de funções pares ou funções ímpares. Então, a gente vai começar aqui por esse item A e a gente tem que determinar o domínio e a imagem da função f que é definida por essa regra aqui. Perceba que essa função assim definida ela é definida por partes, o que significa que você pega o domínio da função, você reparte ele em partes menores, e para cada uma dessas partes você vai ter uma regra diferente que determina o comportamento da função. Nesse caso, para encontrar o domínio, a gente vai perceber que essa função ela está definida aqui quando x é maior ou igual que 2, quando x está entre -1 e 1 e quando x é menor que -1, ok? Então, como o domínio nada mais, nada menos significa o conjunto onde a função pode ser avaliada, então a gente tem que, primeiro, vou chamar esse pedaço aqui de 1, esse pedaço de 2 e esse pedaço de 3. Então, o que a gente tem é um domínio dado por essa condição que está em 1, outro domínio dado, outra parte do domínio, no caso, dado por essa condição em 2, e outra parte do domínio dado nessa condição que está em 3. Então, o domínio, né, o domínio de f, que a gente pode escrever como o dom de f, ou mesmo, ainda mais compacto, d de f, vai ser o conjunto dos valores x reais, tais que x é maior ou igual que 2, isso aqui corresponde ao que está em 1, união os x reais, tais que -1 é menor que x, que é menor que 1, perceba que isso corresponde ao que temos aqui em 2. Por fim, união com o conjunto dos x reais, tais que x é menor ou igual que -1. E isso, perceba, é o que está justamente aqui na condição 3. Se você quiser, você pode representar essas coisas como intervalos, né? E para ficar uma notação um pouco mais compacta, eu vou passar a utilizar essa notação. Perceba que você pode juntar esses dois intervalos. Se você quiser, você pode também representar esse domínio aqui na reta para enxergar melhor os conjuntos envolvidos. Então você pode desenhar aqui sua retinha, você bota aqui o -1, o 1 e o 2. Então a parte 1 aqui desse domínio, esse pedaço aqui, significa os x que são maiores ou iguais que 2. Então é essa galera aqui, incluindo o 2, que está à frente do 2. A segunda parte, ela corresponde aqui à galera que está entre -1 e 1, e o intervalo aqui é aberto. Então eu vou deixar aqui uma bolinha maior, aberta, e aqui a gente tem esse intervalo. Esse aqui representa a parte 2 do nosso domínio. A parte 3 agora são todos os x que são menores ou iguais que -1. Então, bolinha fechada no -1, e aí pega todo mundo aqui para trás. Então, essa aqui é a representação do domínio da função f. Agora a gente vai aqui fazer a segunda parte do item A, e isso significa que a gente precisa, então, determinar quem é a imagem da função f. O que a gente vai fazer é basicamente olhar para cada parte aqui que define a função f isoladamente, ver quais são as imagens em cada pedaço desse e juntar isso tudo para determinar quem é a imagem de f. Olhando para 1, a gente tem x maior ou igual que 2, e daí, nesse caso, f de x é dada por x ao quadrado mais 1. A função x ao quadrado mais 1, ela é sempre maior ou igual que 1 para todo x real, certo?
Porém, aqui eu não estou olhando para todo x real, eu estou olhando apenas para aqueles x que são maiores ou iguais que 2. Essa aqui é uma função do segundo grau, portanto, seu gráfico é uma parábola, e ela é crescente no intervalo de 0 até mais infinito. A gente tem esse fato e a gente também sabe que para qualquer y0, no caso aqui, maior ou igual que 1, podemos resolver uma equação do segundo grau. No caso, x ao quadrado mais 1 igual a y0. E, de fato, a solução para isso aqui é dada por x igual a raiz quadrada, na verdade, módulo de x igual a raiz quadrada de y0 menos 1. A gente vê que daqui a gente tem duas possíveis soluções, né? Que é x igual a mais ou menos raiz de y0 menos 1. Só que a gente está observando apenas, a gente só está interessado nos valores de x que são maiores ou iguais que 2. Em particular, eles são positivos. Então, daqui para a gente só serve a solução x, que eu vou chamar de x0, igual a raiz de y menos 1. Então, se para qualquer y maior ou igual que 1 eu consigo um x0 tal que resolve essa equação, isso significa então que existe x0 tal que f de x0 é igual a y0. Esse x0 aqui, ele é maior ou igual que 0. Porém, a gente precisa que ele seja maior ou igual que 2 para garantir que a f é dada por essa expressão. Como o menor valor que o x pode assumir é 2, e a gente sabe que a função é crescente nesse intervalo aqui, a gente nota que quando x é igual a 2, f de x, que é o f de 2, é igual a 2 ao quadrado mais 1, que dá 4 mais 1, que é 5. Portanto, f de x é maior ou igual que 5 para todo x maior ou igual que 2. Quando y0 é maior ou igual que 5, então a raiz de y0 menos 1 é maior ou igual que a raiz de 5 menos 1. Isso aqui dá 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, perceba que esse aqui é o nosso x0 para esse y0 dado. Então, x0 ele é maior ou igual que 2. Concluímos que x0 é maior ou igual que 2. Isso diz para a gente que, então, essa parte do domínio aqui da função f nessa condição 1, dado aqui em cima. Então, se você tem essa condição 1 aqui, quando a função é dada por essa função do segundo grau, a imagem aqui corresponde justamente a todos os valores reais maiores ou iguais que 5. Então, aqui a gente tem que esse conjunto aqui, ó, conjunto dos x, eu vou chamar de y, dos y reais, tais que y é maior ou igual que 5. Isso está contido na imagem de f. Agora, a gente precisa olhar para a condição 2. Aqui, quando o x está entre menos 1 e 1. Aqui, nesse caso, a gente tem que o f de x é igual a 3. Bom, nesse caso, como a função é constante, segue que o 3 pertence à imagem de f. O último caso, que é quando o x é menor ou igual que menos 1, a gente tem que a função f é dada por 2x mais 5. Ou seja, aqui é uma função do primeiro grau. Como a gente só está lidando com valores de x que são menores ou iguais que 1, e esse cara aqui é uma função do primeiro grau, com coeficiente angular positivo, lembra, portanto, que isso é uma reta crescente, só que a gente está olhando só para os valores de x que são menores ou iguais que menos 1. Como o menos 1 está bem aqui, a gente tem, portanto, que como essa função é crescente, o maior valor que essa função vai assumir aqui é o valor que ela assume no menos 1, certo? Então, e daí todo valor que abaixo do f de menos 1, a função vai atingir f de menos 1 aqui.
a gente tem que isso é 2 vezes menos 1 mais 5, que dá menos 2 mais 5, que é 3. Então, esse valor aqui é 3. Portanto, a imagem desse pedaço é todo mundo que é menor ou igual que 3. Dado y0 menor ou igual que 3, resolva a equação f de x igual a y0, ou seja, a solução para essa equação é dada por y0 menos 5 sobre 2. E aqui, como o y0 ele é menor ou igual que 3, então aqui a gente vai ter, ó, isso é menor ou igual que 3 menos 5 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é 1. Desculpa, eu errei aqui. Menos 2 e aqui é menos 1. Então, esse x0 que você encontra, ele é menor ou igual que o menos 1, certo? Portanto, ele cai nesse pedaço onde a função é dada por isso. Então, você consegue, para qualquer y0 aqui, em qualquer lugar nesse eixo y, você encontra algum x que, quando você aplica a função, vai bater nele. Isso significa exatamente que todo y0 aqui está na imagem. Então, a gente tem esse outro pedaço da imagem, que é o conjunto dos y's reais, tais que y é menor ou igual que 3. Então, juntando as três partes que a gente encontrou da imagem, então você pode dizer que a imagem de f ela é igual a menos infinito até o 3. Eu teria que colocar esse conjunto aqui unitário que só contém o 3, né? E aqui esse cara que são todos os elementos maiores ou iguais que 5. Só que perceba que aqui esse cara já está incluso nesse intervalo, então não precisava realmente escrever ele. Então a gente pode só escrever assim. Vamos fazer então o item B, certo? E o item B pede o seguinte: seja g dada por f de x elevado a 4, avalie se as funções f e g são pares ou ímpares. Primeiro, o que significa uma função ser par ou ser ímpar? Dizemos que h definida de R em R é uma função par se h de menos x é igual a h de x para todo x real. E h vai ser uma função ímpar se h de menos x é igual a menos h de x para todo x real. Você pode enxergar isso graficamente. No caso da função ímpar, o que você tem é uma simetria em relação à origem do seu sistema cartesiano. Então, se, por exemplo, você tem que a função h nesse pedaço tem esse comportamento, então você vai ter uma simetria aqui. Primeiro, em relação ao eixo y, quando a gente rebate em torno do eixo y, ela seria algo assim, só que você tem uma outra simetria em relação ao eixo x. Então, ao rebater, você tem que o aspecto dela se torna esse. Quando você tem uma função que é par, a simetria é um pouco diferente. Aqui a gente só vai ter uma simetria, que é essa, que é em relação ao eixo y. Então, você rebate ela aqui em relação ao eixo y e você obtém algo parecido com isso. Então, o aspecto, né, a cara de uma função par é para ser esse daqui. Certo. Agora, a gente vai então tentar... então, o que a gente tem aqui, só para recapitular, aqui a gente tem a definição formal do que é uma função ser par e do que é uma função ser ímpar. Aqui a gente tem uma forma de enxergar isso graficamente. A gente viu que o domínio da f é dado por esse intervalo aqui, de menos infinito até menos 1, união, o intervalo de 2 até mais infinito. Esse conjunto aqui que eu estou desenhando em preto, ele é o domínio da f. Para você falar de uma função par ou de uma função ímpar, para todo x aqui real, ou mesmo no domínio, você tem que ser capaz de calcular aquela função no seu simétrico. Se você pegasse aqui o menos 1,5, ao fazer menos ele, você vai cair aqui no 1,5, que não pertence ao domínio de f. Portanto, você não consegue calcular f de 1,5. Logo, não pode existir uma simetria do tipo par ou ímpar para essa função f que a gente definiu. Vamos analisar
a função g. Então, defina g de x igual a f de x à quarta. Perceba que aqui, a princípio, parece que o domínio da g pode ser toda reta, mas a gente tem que analisar isso com cuidado. Para calcular a g, a gente tem que ser capaz de calcular a f em x elevado à quarta. Então, o domínio da g consiste do conjunto dos pontos x reais, tais que x à quarta pertence ao domínio de f. Ou seja, são todos os x reais, tais que x à quarta pertence ao intervalo menos infinito 1 ou 2 mais infinito. Perceba de cara que os valores de x para os quais x elevado à quarta cai aqui dentro, nesse intervalinho aqui que não faz parte do domínio da f, eles não pertencem ao domínio da g. A gente está interessado em ver quem são os elementos que não pertencem ao domínio da g. X à quarta não cair nessa união só pode significar que o x à quarta está dentro aqui desse intervalo de 1 até 2, podendo ser 1, não podendo ser o 2. Isso, em termos de desigualdade, a gente pode escrever como x à quarta maior ou igual que 1 e menor que 2. Tirando a raiz quarta dos dois lados, a gente fica com o módulo de x maior ou igual que 1 e menor que a raiz quarta de 2. E note que como aqui é uma potência par, ao extrair a raiz quarta, eu fico com o módulo de x. Daqui, a gente obtém duas condições. A condição estrela está dizendo para a gente que 1 é menor ou igual que o módulo de x. Isso aqui é equivalente a x maior ou igual que 1 ou x menor igual que menos 1. Indo agora para a condição duas estrelas, o que a gente tem é o seguinte: módulo de x menor que raiz quarta de 2. Isso é equivalente a o x entre menos a raiz quarta de 2 e a raiz quarta de 2. Bom, juntando essas duas informações do que a gente obteve aqui e do que a gente obteve aqui, o conjunto dos x que satisfazem essas duas inequações. Todos os valores x que pertencem a essa união de intervalos aqui, esse intervalo ou esse intervalo, né? Então, x pertencente a menos raiz quarta de 2 e menos 1, incluindo menos 1, ou de 1 a raiz quarta de 2. Uma forma alternativa, né, e um pouco mais compacta de você escrever isso, é você dizer que são todos os x cujo valor absoluto, o módulo, são os caras que pertencem a esse intervalo aqui. Então, isso representa o complemento do domínio de G. Então, a gente pode dizer que o domínio de G é igual a toda a reta menos essa união de intervalos aí, que é menos a raiz quarta de 2, menos 1, união 1, raiz quarta de 2. Então, a reta menos esse intervalo. Então, a gente pode olhar para o domínio da G de maneira um tanto geométrica também, para perceber que aqui vai fazer sentido a gente falar do conceito de paridade. Se o domínio de G corresponde aos elementos reais cujo módulo não cai nesse intervalo, perceba que esse domínio ele é simétrico aqui em relação à origem do nosso eixo x. Então, tudo que é do domínio de G para esse lado também é domínio de G para esse lado, os seus respectivos simétricos. Então, daí a gente pode pensar em falar de paridade de função. Tome x no domínio da G, g de x vai ser f de x à quarta. E eu sei que como o x está no domínio da G, esse x à quarta vai cair no domínio da f, porque foi assim que a gente definiu o domínio da G. E é por isso que é importante fazer aquele passo anterior. Note então que se você fizer g de menos x, isso vai ser f de menos x à quarta, que é f de x à quarta. E isso aqui é nada mais nada menos do que g de x. Para todo x no domínio da G. Portanto, g é par. Esse item C é esboçar o gráfico de f, que vai ser o nosso eixo x, aqui é o eixo y. Vamos começar pelo que é mais fácil. Aqui, x entre menos 1 e 1, a função vale 3, e eu sei que isso só vale até enquanto o intervalo for aberto. Esse pedaço aqui, a gente sabe que é uma reta, que é algo mais ou menos assim. Como aqui é igual esses valores, então ele cola bem desse pedaço para esse pedaço. Então esse pedaço aqui é seria o mais difícil. Se você tem
aqui seu plano cartesiano desse jeito, uma parábola do tipo x ao quadrado, ela tem esse formato aqui. Só que você está fazendo x ao quadrado mais 1. Então, no gráfico, isso significa que você pegou essa parábola e levantou ela uma unidade para cima. Então, esse é o gráfico que a gente está procurando, esse é o desenho, porém, a gente só vai olhar para ele a partir do 2 aqui. Então, a gente vai pegar só um pedacinho dessa parábola. A gente teria algo assim. Então, espero que tenha ficado claro aí. Essa é uma questão um pouco longa. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, falem lá no Classroom e bons estudos a todos. Até a próxima.